Shabbat Shalom, Ahim e Ahot, no Mashiach e Yahusha. Feliz sábado, feliz Shabbat aos irmãos e irmãs no Messias e Yahusha, a quem chamam de Jesus, né? Hoje é um dia muito especial, é o Shabbat, né? Um dia que a gente tira para observar, para a gente, em respeito a Yahuwah, porque ele santificou este dia, ele não santificou à toa. Ele santificou e ele deixou escrito, guardem o Shabat. E quando nós cumprimos o que Yahuwah, ele nos ordena, nós só temos a ganhar, né? Então durante 30 anos eu não observava porque achava que não era para observar, um ledo engano, né? Um ledo engano. Mas um dia Yahuwah abriu os meus olhos, irmãos, Ahim. Yahuwah abriu os meus olhos, verdadeiramente, o meu entendimento. E eu me tornei um israelita netzarim, porque eu sou um israelita. Eu só não sabia que eu era um israelita. Por isso eu estava dentro da casa de Efraim. Esta que as pessoas chamam de igreja é a casa de Efraim, né? Como eu mostrei para vocês aqui, nesse desenho, as duas casas. Efraim, deixa eu ver qual lado que está aqui Efraim. Efraim e Arudá. As duas casas, e aqui a mão do Mashiach, né? Ele vai juntar, ele vai unir as duas casas novamente. E a casa de Arudá são os Yahudim, os judeus que estão lá em Israel, guardando a nossa terra, né? São os heróis, estão lá guardando a nossa terra, sofrendo tudo que tem que sofrer, passando tudo que tem que passar, com aquele monte de inimigo ao redor deles, né? Mas eles estão lá, firmes e fortes. Bem ou mal, né, acreditando no poder de Yahuwah, do seu Criador, do nosso Criador. E do outro lado, no mundo, né, na diáspora, está a casa de Efraim, que hoje se denomina igreja, é a casa de Efraim. Muitos dos que estão dentro destas denominações não sabem, mas são israelitas, como eu também não sabia. Mas Yahuwah está abrindo os olhos de muitos. E eu espero que você que vai ouvir e ver este vídeo, seja um ou uma de que Yahuwah vai abrir seus olhos. Porque é maravilhoso a gente ser israelita netzarim, porque obedecemos a Torá e porque nós cremos no Mashiach Yahusha, ou Yahushua. Né, somos netzarim, os ramos da verdadeira oliveira, né? Porque cremos e cremos na Torá e obedecemos a Yahusha, nós somos israelitas netzarim. Mas as pessoas que estão, que fazem parte da casa dos efraimitas, elas creem no Mashiach, mas elas não seguem a Torá. Elas não obedecem aos mandamentos, às leis que estão descritas nesse precioso livro, que é a Torá, e toda a escritura, né? A Torá e toda a Taná, e a Brit Hadashah, que é a Aliança Renovada, que as pessoas insistem em dizer que é Novo Testamento. Mas, amados, hoje eu quero trazer uma palavra também para vocês, que se encontra no livro de Matite e Arro, Mateus, primeiro capítulo, dos versículos 1 até terminar a genealogia. Você vai falar assim, mas irmão Ariel, você vai pregar sobre a casa, sobre a genealogia? Amados, primeira coisa, eu não prego mais a palavra, né? Eu não sou pregador. Eu sou um estudioso. Hoje eu sou um estudioso da palavra. Hoje eu busco entender a palavra e eu passo o que eu entendo para as pessoas. Se elas quiserem ouvir, maravilha, ótimo. Se não quiserem ouvir, paciência, né? Então eu não sou um pregador. Eu já não me considero mais um pastor também, né? Eu sou um israelita netzarim. Aquele que hoje tem visão da Torá, que acredita na Torá, que confia na Torá e que busca na Torá as verdades Leolam Vaed, as verdades de sempre, perpétuas do nosso Criador. Então vai dizendo assim,
no primeiro capítulo, versículo de Matitiarro, que é conhecido como Mateus. O rolo das gerações de Yahusha HaMashiach, o rolo, o livro, né? Ben David, o filho de Avraham. Então, o livro das gerações do Mashiach Yahusha, né? Filho de Davi, Ben Davi, o filho de Avraham. Avraham gerou a Yitzhak, Yitzhak gerou a Yaakov, Yaakov gerou a Yahudá e a seus irmãos. E Yahudá gerou a Peretz, Etzerá, de Tamar e Peretz gerou a Etirson, e Etirson gerou a Aram. Eram gerou a Aminadav, e Aminadav gerou a Narshon, e Narshon gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz de Rahav, e Boaz gerou a Oved de Ruth, e Oved gerou a Irshai, e Irshai gerou a David, o Meler, e David, o Meler, gerou a Shelomó, de que tinha sido a esposa de Uriá. E Shelomó gerou a Rehavam, e Rehavam gerou a Aviá, e Aviá gerou a Asa. E Asa gerou a Yahushafate, e Yahushafate gerou a Yahuram, e Yahuram gerou a Azuiahu, o Ziahu. E Uziahu gerou a Yonatan, e Yonatan gerou a Arrais, e Arrais gerou a Isquiarro. E Isquiarro gerou a Menashe, e Menashe gerou a Amon, e Amon gerou a Yoshiarro. E Yoshiarro gerou a Iaconia e a seus irmãos, por volta do tempo que eles foram levados para Bavel, que é a Babilônia, né? E depois do exílio em Bavel, Iaconia gerou a Shealtiel, e Shealtiel gerou a Zerubabel, e Zerubabel gerou a Virrude, e a Virrude gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Tzadoc, e Tzadoc gerou a Arim, e Arim gerou a Eliude, e Eliude gerou a Elazar, e Elazar gerou a Matã, e Matã gerou a Iacov, e Iacov gerou a Russef. Este Russef era o golo de Miriam, ou seja, o noivo, né, de Miriam, da qual nasceu Yahusha, que é chamado Moshiach. Yaakov, conhecido por José, ele era noivo, ele era uma espécie de esposo, mas ainda não tinha conhecido a Miriam, ele era mais um noivo, né, de Miriam, daí o nome Goura. E aí o poder do alto veio sobre Miriam, da qual as pessoas chamam de Maria. O poder do alto de Yahuá desceu sobre Miriam, e dela nasceu o nosso Mashiach, o nosso Salvador, que também é Yahuá manifestado, que não veio do óvulo de Maria, muito menos da semente da zera de Jacó e José, né? Ele simplesmente foi gerado dentro do útero de Maria, de Miriam. E aí nasceu o Moshiach. De modo que todas as gerações, versículo 17, de modo que todas as gerações de Abraham até David, ou David, né, são 14 gerações. Presta atenção, né, nesse número, 14. De modo que todas as gerações de Abraham até David são 14 gerações. E desde David até a partida para o cativeiro de Bavel, Babilônia, são 14 gerações. E da partida do cativeiro para Bavel até o Moshiach, né, até a vinda do Mashiach, Yahusha, são 14 gerações. Então eu paro por aqui, no versículo 17. Hoje está sendo um dia tão especial que desde cedo o Yahuá está me ensinando coisas, amado. Então eu comecei o dia no YouTube vendo uma mensagem de um israelita Netzarim, que já é um moré, que é um professor, né? Ele se chama Moshe também, lá dos Estados Unidos, um americano, mas estava sendo traduzido em português por um irmão daqui do Brasil, e eu aprendi algo com ele.
né? Então, assim, me chamou a atenção, ele falou, hoje na mensagem dele, ele falou sobre a genealogia, né? E o que me chamou a atenção foi em cima desse número 14, que na gemátria, né, na gemátria ivrit, ou hebreia, ou gemátria, como é que se diz? Hebraica, né? O número 14, ele tem um significado ligado a rei, né? Então, assim, de 3 gerações, 14, 14, 14, gerou qual rei? Qual Meler que foi gerado? Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach, meus amados, portanto, ele é o Meler de Israel. Meler Haaretz Israel, da terra de Israel. Verdadeiramente, Yahushua HaMashiach, a quem as pessoas chamam de Jesus, ele é o Meler, mas é o Meler de Israel. E de todos quantos o aceitarem como seu Mashiach, como seu Salvador, como seu Criador, porque o Mashiach nos criou junto com o Pai, o Abba, né? Porque ele e o Pai são um Erhad. O Pai, na sua manifestação espiritual, uma grandeza absurda que nenhum homem pode chegar perto, e o Filho, né, Yahushua, na sua manifestação física, Yahuwah na sua manifestação física, foi necessário ele se manifestar fisicamente, sempre foi necessário ele se manifestar fisicamente para que o homem suporte a presença dele. Para que o homem suporte a presença de Yahuwah, ele se manifestou fisicamente. E quem é esse que ele sempre se manifestou? Desde o início, lá do início, quando ele vem se manifestando como o próprio Yahushua HaMashiach, né? Então, assim, essa genealogia, ela nos mostra este número 14, como se referindo ao rei Yahushua HaMashiach. E se a gente for somar o 4 com 5, 14, o 1 com 4, vai dar 5. 5 faz alusão aos 5 Sefer da Torá, ou seja, os 5 livros da Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 5 livros, meus amados. Então, Yahushua, ele é também, além do Meler, né, de Israel, ele é também a Torá viva. Então, é esta mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, né? Essa mensagem maravilhosa que Yahuwah tocou no meu coração quando eu estava vendo ali a mensagem do Moré Moshe. Então, assim, ele falou muitas coisas interessantes, né? Muitas coisas interessantes mesmo, coisas que eu não tinha ideia. A gente vai aprendendo. Um israelita, quando ele está fazendo techuvá, quando a gente está fazendo techuvá, a gente está fazendo o retorno, a gente vai aprendendo com quem sabe, né? Então, eu aprendo com o Moré, com o meu Moré, eu aprendo com outros irmãos que também são Moré, aprendo com este dos Estados Unidos, que às vezes eu assisto ele também, né? Quando ele põe um vídeo que traduz em português, dá para eu assistir, ouvir, entender. Então hoje eu tirei dessa mensagem que ele trouxe, desse ensino que ele trouxe, na verdade, sobre a genealogia, eu extraí este ponto muito interessante, que é o número 14, né? 14, 14, 14, 3 vezes falando 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações, né? Que vai de Abraham até o nascimento de Yahushua HaMashiach, vai de Abraham até Yahushua. Ou seja, meus amados, quem está em Yahushua é um Ben Abraham, um filho de Abraham. Abraham é um filho de Abraham pela emuná, pela fé, né? Quando um israelita ele tem no seu sangue, no seu Dan, ele tem o DNA israelita, ele já tem o DNA israelita, ele é um israelita, né, de nascimento, porque embora ele não tenha nascido nas terras, na Haaretz Israel, na terra de Israel, ele é um descendente, então ele também é um israelita. Só que nós que vivemos na diáspora, no Olã, no mundo, né, que as 10 casas que saiu de Israel, que teve que sair de Israel, e saiu de Israel, foi para o mundo.
e Israel permaneceu a casa de Judá, daí hoje os judeus acharem que só eles são israelitas, e não é, né? Existem 12 tribos, as 10 tribos estão perdidas, as 2 estão em Israel. Então, meus amados, então assim, eu, por exemplo, que faço parte de uma das tribos que está aí perdida, que por acaso Yahuwá, ele me clareou, me mostrou de qual tribo eu pertenço, né? Embora eu sei que eu tenho descendência, ainda que eu não tivesse descendência, por eu ser um talmide de Yahushua HaMashiach, um discípulo dele, por eu ser um eved dele, um servo dele, por ele ser meu amo, por ele ser meu soberano, eu sou um Ben Avraham, um filho de Avraham. Então, mesmo se você não tem no seu sangue, né, o DNA israelita, não tem problema, você é um israelita porque você está enxertado. Você faz parte desta herança de Avraham, que foi profetizado lá para Avraham, e Yahuwá falou para ele que dele seria uma multidão como a areia do mar. E é isso, amados. Hoje Israel está espalhada pelo mundo. A terra de Israel é pequenininha. A parte geográfica, né? Israel, ela é pequenininha. Mas é uma nação gigante. É uma nação gigante, irmãos. Por que ela é gigante? Porque ela é uma nação cujo povo é o povo de Yahuwá. O verdadeiro povo de Yahuwá é o povo de Israel. Mas bendito é o nome de Yahuwá, que não é só o povo que está lá na terra, né, que são os nativos, mas todos nós que estamos na diáspora somos povo de Yahuwá. Mas para que sejamos verdadeiramente o povo de Yahuwá, meus amados, nós temos que fazer techuvá e buscarmos Yahuwá na profundidade e buscarmos essa herança que nós temos, nem que seja só pelo Mashiach, né? Que já é uma grande coisa termos herança pelo Mashiach, sermos filhos de Abraham pelo Mashiach, buscarmos isso, nos tornarmos israelitas, observar a Torá, os mandamentos, o Shabat, que é muitíssimo importante. Quando você está lendo a Torá, você vê toda hora Yahuwá falar: guarda o meu Shabat, guarda o meu Shabat, guarda. Ele fala toda hora, meus amados. Por que ele chama tanta atenção? Porque ele quer que seja guardado o Shabat. Mas, no passado, os primeiros discípulos de Yahushua, que continuaram observando a Torá, que continuaram guardando o Shabat, que quando chegava o Shabat, eles iam para Beit HaMikdash, para o templo, ou eles iam para uma sinagoga adorar e ler a Torá. Eles continuaram seguindo a Torá, seguindo os mandamentos, mesmo crendo no Mashiach. Eles continuaram fazendo isto. Por isso são chamados Netzarim. São ramos, verdadeiros ramos. Ou são os verdadeiros discípulos, os Netzarim. Conforme pessoas foram aceitando, foram se entregando a Yahushua, e foi crescendo muito, né? Pessoas que não eram israelitas começaram a aceitar Yahushua, e a coisa foi crescendo de tal maneira que quando essas pessoas não israelitas começaram a tomar conta das congregações, chegou a Roma. E o que Roma fez? Mudou muita coisa, amados. Começou a proibir a leitura da Torá, proibiu o Shabat. E para piorar a situação, mudou o Shabat para o domingo, que é o primeiro dia da semana. A gente nem deve estar com a nossa cabeça cheia desses nomes pagãos. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado é um nome pagão. Saturday, que está falando de Saturno, o deus Saturno, sei lá. Domingo também. Enfim, esses dias, em português, segunda, sexta, tá falando como no numeral. Mas se você for ver em inglês, eles estão no nome pagão. Então, Yahuwá, ele fez o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E no sétimo dia, ele descansou de toda a sua obra e santificou o sétimo dia.
Porque ele descansou esse dia, meus amados. Ele viu que toda a obra dele era maravilhosa. Ele não descansou como nós descansamos. Nós temos um corpo físico, nós precisamos descansar. Tanto é que toda noite a gente dorme. A gente precisa desse descanso para renovar as nossas forças. Para o nosso corpo renovar as nossas forças. Para a nossa imunidade ser renovada. Nós precisamos. Mas Yahuwah não precisa descansar. Ele é o Criador. Ele é o Meler dos Melahim, Rei dos Reis. Ele é o soberano Yah, ele é tudo. Ele que tem todas as coisas na mão dele, ele precisa descansar, ele não precisa descansar. Mas esse descanso que ele diz, que na palavra dele diz que ele teve no Shabat, é porque ele parou e viu que tudo que ele tinha feito era muito bom, ele gostou muito de tudo que ele fez, então ele deve ter suspirado e deve ter se alegrado muito, e essa alegria dele, essa sinhá, essa guilá, toda essa coisa de Yahuwah, deu-se esse nome de descanso. Eu entendo dessa forma, né? E aí ele santificou este dia para que todo o seu povo, aquele que considera ser povo de Yahuwah, obedece às suas mitzvot, obedece à sua Torá, meus amados. Não só segue Yahusha, não só vive para Yahusha, mas também segue os mandamentos, obedece os mandamentos. E o Shabat é um dos principais. Eu diria até que é o mais fácil de se cumprir, porque toda semana nós temos o Shabat, a gente parar em casa, esquecer dos problemas, esquecer do trabalho secular, esquecer tudo, se reunir com família, quem tem família, se não tem família como eu não tenho, ficar sozinho, mas fazer a leitura, ver alguma coisa no YouTube que é referente, né, ao reino de Yahuwah, que é referente a Yahuwah, que é referente ao Mashiach, que é referente, que são louvores, que são hinos, que cantam, que louvam, que adoram ao Criador Yahuwah. Aquele que é verdadeiro povo de Yahuwah, aquele que faz verdadeiramente, que faz parte deste povo de Yahuwah, obedece, segue a Torá, segue a Sefer, né, Torá, os livros da Torá. Irmãos, não adianta eu colocar um vídeo e vir irmãos nos comentários encher de textos bíblicos para tentar justificar o que ele acredita. No último vídeo que eu fiz, fizeram isso, meus amados. Colocam textos dessa Bíblia, eu não estou falando mal, sabe? Mas é a realidade, é a verdade. E verdade é para ser dita. Desta Bíblia, principalmente a de Almeida, cheia de tradução errada, cheia de tradução mal feita, e algumas até tendenciosa. Por quê, irmãos? Porque lá no passado, quando começaram a traduzir português, Roma já dominava, os pais da igreja dominavam, e eles não queriam mais que os Netzarim continuassem sendo Netzarim. Passaram a chamar o povo do Mashiach, as pessoas que viviam, que tinham Yahusha como seu Mashiach, passaram a chamar de cristãos. E cristão era um nome ofensivo, inclusive, mas ficou cristão até hoje. Então, assim, de congregação israelita passou a ser igreja cristã. Esse nome igreja também não existe, irmãos. Foi um nome que originou-se lá do grego, né? Eclésia. Que eclésia, na verdade, está falando congregação, não igreja, mas surgiu o nome igreja. E hoje a igreja cristã que está aí espalhada pelo mundo inteiro, que são os efraimitas, na verdade, pessoas que eu amo, pessoas que nós, israelitas, Netzarim, amamos. E que oramos, eu faço tefilá, eu sei que muitos dos meus irmãos fazem tefilá, ora, para que muitos dos irmãos que estão aí nas igrejas, nas várias denominações, porque são várias, né? Por que tem várias denominações? Porque as pessoas não se entendem muito dentro do cristianismo, irmãos. Há tanta diferença, há tanta discrepância, que nem os próprios cristãos se entendem muito. Então o que acontece? Começou-se uma igreja, da igreja saiu outra, dessa outra saiu outra, e hoje tem várias denominações.
Por quê, meus amados? E por que a igreja hoje está sofrendo tanto? Sofrendo tanto com o mundo, com o mundanismo, com o pecado? Igrejas totalmente entregues ao pecado. Porque não observam a Torá, porque não obedecem a Torá, meus amados. Esqueceram a Torá e aí vem o castigo. Vem o castigo, o castigo vem a cavalo, não adianta. Entende, amados? Então assim, Yahushua HaMashiach é o Meler, é o rei de Israel. Yahushua HaMashiach veio para os seus. Os seus eram israelitas, eram Yahudim, porque na época que ele veio, o povo já tinha se dispersado pelo mundo, as tribos já tinham se dispersado pelo mundo. Então ele veio para os Yahudim, a salvação vem pelos Yahudi, pelos judeus, pelos Yahudim, vem pelos judeus. Ele falou isso para a mulher de Shomron, a samaritana, né? Ele falou isso para ela, a salvação vem dos judeus, vem dos Yahudim. Então a salvação não veio de Augustinho, não veio de um outro pai desse da igreja qualquer, não veio de nenhum deles. A salvação não veio de nenhuma denominação chamada igreja. A salvação não vem de nenhum ismo, nem cristianismo, nem judaísmo, nem nada que tem ismo. A salvação vem dos Yahudim. Daí, Yahushua HaMashiach, ele vir dentro de uma família que era de origem Yahudi. Os pais, né? Os pais, eles eram considerados pais de Yahushua, claro, porque ele nasceu naquela família, ele nasceu de Miriam, e eles tomaram conta dele como filho, adotaram ele como filho, sabendo que ele era o próprio Criador encarnado ali, eles sabiam disso, mas eles tinham que criar, eles tinham que amar, ter arravá por aquele menino, cuidar dele, para que ele crescesse, ele se mostrasse ao mundo que ele era o grande Meler, o Gadol Meler, o Meler de Israel. Eles tiveram que cuidar dele, porque ele era uma criança e ele cresceu dentro daquele seio daquela família. E aquela família era a família de Yahudim. Então, Yahushua, como se diz, ele é da linhagem de David, que é um Yahudi. Então a salvação não vem de outro qualquer, a salvação vem de Yahushua HaMashiach, porque no nome de Yahuwah está a salvação. Daí o nome Yahusha, ou Yahushua, né? Yahuwah, Yahusha. O nome de Yahushua está, o nome de Yahuwah está no nome de Yahusha. Então, no nome de Yahuwah vem a salvação. Em nenhum outro, amados. Em nenhum outro. Então eu queria trazer isso para vocês hoje, que me chamou muita atenção. E me deixou assim, com uma alegria muito grande, né? Porque Yahuwah abriu meu entendimento. Eu falei assim, olha aí, Evandro, olha o que eu estou querendo te mostrar, né? Número 14, Gemátria, tem a ver com rei. Yahushua HaMashiach, o último, né? A genealogia vem até ele, o último, que é o próprio rei. Número 14, 4 mais 5, 5, Torá, 5 livros da Torá. Yahushua HaMashiach, Torá viva. Oh, meus irmãos, então como não seguir a Torá, irmãos? Yahushua não veio abolir, ele veio cumprir, porque ele é a própria Torá viva, ele veio cumprir. Então, meus amadinhos, não adianta colocar textos bíblicos que vocês extraem dessas bíblias em português, que estão mal traduzidas, irmãos. Vocês vão continuar no erro porque vocês vão continuar insistindo naquilo que vocês estão lendo, e isso, vocês não têm culpa. Eu também não tinha culpa, eu levei 30 anos assim. Sabe como eu me considero, como eu considero a mim e a todos os cristãos? A mim, quando eu era cristão, né? Agora eu não sou mais, eu considero o cristão uma pessoa que tem um véu no rosto. Ela crê no Mashiach, ela segue o Mashiach, mas ela tem um véu. Esse véu impede dela ver a totalidade da verdade. O que dizem Yahushanã, né? Deixa eu ver aqui. Ai, irmãos, eu tô tão assim que tô até esquecendo o nome em hebraico dele. Peraí. Eu vou falar o nome certinho. Yohanan.
que diz no livro de João, Yohanan, hein? E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade está em toda a Escritura, a verdade está na Torá. A Torá, meus irmãos, é a base sólida. Quem só confia no Novo Testamento, chamado Novo Testamento, a Brit Hadashah, quem só confia no Novo Testamento e de vez em quando vai lá nos profetas, no Taná, que chamam de Antigo Testamento, somente eles estão capenga, está faltando algo muito grande na vida deles, porque ninguém constrói uma casa pelo telhado, ninguém constrói uma casa pelas edificações de cima, constrói-se uma casa com a base primeiro, tem que ter uma excelente base, a Torá é a base. A Torá é a base dessa edificação, até chegar ao teto que é a Brit Hadashah, chamado Novo Testamento. Então, se você não compreende a Torá, se você não segue a Torá, se você não obedece a Torá, você está com véu no seu rosto. Você é um discípulo de Yahusha, você crê em Yahusha, você pode ser até caridoso, você pode ser bondoso, você pode ter grandes adjetivos no Mashiach, mas por você não seguir os mandamentos, por você não seguir as mitzvot, não seguir a Torá, você tem um véu no seu rosto. Esse véu só sai quando você abre os seus olhos, você enxerga a verdade, e você enxerga que a verdade é você ser um israelita, você pertencer a um povo, que é o povo de Yahuá. E este povo não é igreja, este povo é Israel. Vou dizer sempre isto: o povo é Israel, não é igreja. A igreja, chamada igreja, irmãos, ela é o enxerto, irmãos, desta nação que é Israel. O enxerto. Mas para que você se torne também, não um enxerto propriamente dito, mas você se torne um povo de Israel, que é o povo de Yahuá, você precisa abrir os seus olhos e convencer-se que você também é israelita e você fazer techuvá, você fazer um retorno para as suas origens e começar a obedecer a Torá, observar a Torá, seguindo o Mashiach, mas obedecendo a Torá, seguindo as mitzvot, guardando o Shabat, que é o dia de hoje, por exemplo, guardando o Shabat. Irmãos, isto é extremamente importante. Queira você ou não, goste você ou não, esta é a verdade, entendeu? Quando Yahuá abriu os meus olhos, eu gostei, irmãos. Eu gostei, eu fiquei... Sabe quando você é um israelita, tem uma chama dentro de você. Tem uma chama dentro de você. Eu creio assim que esses irmãos que vão ficar tentando rebater até o fim, não vão abrir os olhos, não vão fazer techuvá, eles não são realmente israelitas. Eles são gentios que aceitaram o Mashiach. Mas um verdadeiro israelita tem uma chama dentro do seu peito, irmãos. E essa chama arde. Quando Yahuá começou a me falar para eu guardar o Shabat, foi a primeira coisa que ele fez comigo, já falei isso em outros vídeos, foi para eu guardar o Shabat. No início eu não estava entendendo por que ele queria que eu guardasse o Shabat. Eu entendia que ele estava falando isso comigo, eu sentia que ele estava falando isso comigo. Mas no início eu ainda não guardei, no início eu fiquei atônito, né? Eu, um assembleano, né, convicto, eu era um assembleano convicto, um cristão convicto, como é que eu ia guardar Shabat? Mas Yahuá estava tocando meu leve, estava tocando meu coração, para que eu guardasse o Shabat. Então eu não resisti à vontade do meu Criador, meus irmãos, eu não resisti, então eu comecei a guardar. No início eu guardei, mas não foi da forma correta, mas comecei a guardar da maneira que eu achei que eu tinha que guardar. E Yahuá entende tudo isso, ele é tão maravilhoso, ele é tão extraordinário, que ele nos dá tempo, irmãos. Ele nos dá tempo. Então, assim, eu no início ainda não guardava, mas aí quando eu não conseguia mais resistir, eu comecei a guardar. E aí eu comecei a buscar no YouTube, é claro, né? Porque eu não tinha nem israelita, eu não sabia nada. Então eu comecei a buscar no YouTube pessoas que guardavam o Shabat, e aí encontrei um ou outro, e aí fui aprendendo um pouquinho como é que era para fazer e tal, e fui fazendo até que eu me descobri israelita.
descobrir este povo maravilhoso, lindo, um povo bendito, um povo Baruch, um povo bendito de Yahuwá, que são israelitas Netzarim. Os irmãos Yahudim, os judeus, são irmãos queridíssimos. São irmãos que são bênção. Eles têm a Torá, mas eles não observam a Torá na sua totalidade, irmãos. Quando eles não falam o nome de Yahuwá, eles estão profanando a Torá. Não falar o nome do Criador que ele disse lá, se não me engano, em Êxodo, que é para guardar, se não me engano, em Êxodo 3,15, ele falou, este é meu nome para sempre, Yahuwá, este é meu nome para sempre. É para ser falado, é para ser dito o nome de Yahuwá. E outras coisas mais que eles fazem. Hoje os Yahudim estão envolvidos com muitas coisas, inclusive, me parece que se não todos, uma boa parte deles, por causa daquele Talmud, eles acreditam em reencarnação. Então os Yahudim, eles também precisam fazer techuvá, aceitando o Mashiach, abrindo os olhos. Também faço tefilá por eles, para que eles abram, sejam abertos os olhos deles, a audição deles, para que eles vejam e ouçam a verdade. E o Mashiach é a verdade, é a Torá viva. Mashiach e Yahushua é a Torá viva, e que eles vejam, que eles saibam disso. E larguem essas tradições mundanas, humanas. Por outro lado, tem os efraimitas, que é o que chamam de igreja, que creem no Mashiach, que observam o Mashiach, mas não seguem a Torá, tem véu no rosto, irmãos. E esse véu só cai quando você abre os seus olhos e você enxerga a Torá, e você observa a Torá, e você segue os mandamentos da Torá. Irmãos amados, Yahuwá em Yahushua, ele vai unir as duas casas, ele está fazendo isso, irmãos. Quando muitos de nós estamos descobrindo as nossas origens, quando muitos de nós estamos fazendo techuvá, saindo das igrejas, saindo dos efraimitas, dos efraimitas nesse tipo de igreja, para se tornar um israelita Netzarim, porque se você já crê no Mashiach, você vai ser um israelita Netzarim. Ou seja, vai continuar seguindo o Mashiach, mas observando todas as leis, todos os mandamentos, observando o Shabat de Yahuwá. E aí você se torna um israelita, você se torna errad com Israel, com o povo de Israel. Você se torna errad, com o povo de Israel. Você quer ser errad com Israel? Ou você quer ser um povo alienado, um povo diferente, um povo distante de Israel? Você acha que Israel não é povo de Yahuwá? Você acha que Israel ainda não é mais povo de Yahuwá? Irmão, você está enganado, irmão, você está enganada se você pensa assim. Israel é o povo de Yahuwá, Leolam Vaed, para sempre. Está escrito, este é o meu povo para sempre. Chamei este povo para ser meu. Eu e todo o povo de Israel somos o povo dele para sempre. Eu me regozijo, eu me alegro, eu me orgulho no meu Criador Yahuwá, de hoje eu fazer parte, de eu saber que eu sou um israelita. Que Israel é a minha nação, amados. A minha nação é Israel. E que eu faço parte de uma das tribos, que no meu caso é a tribo de Reuven. Porque Yahuwá me revelou que eu faço parte da tribo de Reuven. Assim como ele, desde o início, ele começou a falar, guarda o Shabat. Ele começou a me revelar muitas coisas. E hoje eu, estudando as escrituras, estudando a Torá, continuo a estudar toda a escritura, da Torá até a Brit Hadashah, toda a Taná, toda a escritura, meus amados. Quando eu estudo ela, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, mais tenho que aprender. Yahuwá vai me revelando, como aconteceu hoje. Eu vendo o irmão falando, ensinando sobre a genealogia, o que tem na genealogia, comparando a genealogia de Matitiarro com Lucas, né? Então ele fez toda essa comparação, falou de alguns nomes que deveriam estar, outros que não deveriam. Foi maravilhoso, gostei muito, mas me tocou o coração o número 14. Número 14, que tem a ver com o rei, e que tem a ver com o rei dos reis, que é Yahushua HaMashiach. O Meler de Israel. Ele não é o Meler da igreja, irmãos. Ele é o Meler de Israel, é o rei de Israel. Yahuwá em Yahushua veio para os seus.
Mas Yahuwah é tão tove, ele é tão bom, né? Ele é tão misericordioso, ele é tão grandioso, que se um gentio, né? Se um gentio resolve correr para ele, resolve recorrer a ele, ele abre os braços. Não aconteceu isso com Raabe, a prostituta? Foi a única de toda aquela cidade que foi destruída pelos ivrites, pelos hebreus. Foi a cidade que destruiu foi a única, ela e a família dela que foram salvos. Por quê? Porque ela preferiu acreditar, preferiu crer em Yahuwah e no povo dele. Então ela correu para o povo dele, para Yahuwah. Como Ruth fez, o seu povo será o meu povo, o seu Elohim será o meu Elohim. E tem tantos exemplos assim na Escritura, meus amados. O povo de Israel é o meu povo. O Elohim de Israel é meu Elohim. Oh, aleluia. Glória a Yahuwah por isso. Bendito é o nome de Yahuwah. Baruch atah Yahuwah. Baruch Hashem Yahushua HaMashiach. Então fica aqui essa palavra, meus amados. Espero que vocês se sintam tocados no leve, no mais profundo do leve do coração de vocês. Yahushua HaMashiach é o Mariá. Yahushua HaMashiach é Yahuwah encarnado. Yahushua HaMashiach é o Rei de Israel, Meler Haaretz Israel. Yahushua HaMashiach é o único que pode salvar. Pois no nome de Yahuwah, Yud, Rei, Uau, chamado Vav e Rei, neste nome maravilhoso está a salvação. Amém, meus amados? Que Yahuwah Tzvaot abençoe vocês. Que Ele estenda sobre vocês suas mãos, lhes dê graça, lhes dê misericórdia. Que Ele proteja vocês, livre vocês do mal, livre vocês das investidas do inimigo. Que Yahuwah Tzvaot em Yahushua HaMashiach, Ele possa clarear a mente, o coração de vocês, abrindo os olhos, os ouvidos de vocês, para que vocês façam parte deste povo que é o povo de Yahuwah. O único povo de Yahuwah é Israel. Que Yahuwah abençoe de tal maneira vocês, que vocês se tornem se tornem errad com todos nós, povo de Israel. Que Yahuwah lhe dê a sua shalom. Amém.